Olá pessoal, boa tarde, aqui é o William novamente e hoje eu vou fazer um vídeo sobre a passagem de 2 Pedro, no capítulo 1, do versículo 20 e 21. Né? Esse é um dos versículos mais usados pelo catolicismo, pelos católicos, né? Porque também é algo que eles gostam, né? Eles pensam que ali diz uma coisa, no fim, o próprio texto, né, que eles amam tanto usar, né, refuta eles assim, de uma tal forma magnífica, né, que faz eles passarem vergonha. Tanto eles fazem passar vergonha que eles leem apenas dessa passagem, eles leem só o versículo 20, eles não leem o versículo 21, sendo que até o versículo 20, né, ele refuta totalmente o que eles dizem. O que realmente eles dizem? Eles dizem que essa passagem, ela diz que a Bíblia ela não pode ser interpretada por qualquer um. Não pode. Ela não é de particular interpretação. Mas eu vou mostrar para vocês o que realmente essas passagens dizem. Porque aqui é tão fácil de entender, qualquer um entende, porque tem que estar no contexto, não adianta sair do contexto, né? Aí o que acontece? Eles leem isso e depois eles passam, né, para o capítulo 2 de 2 Pedro. Aí começa aquela história toda, né? Porque daí em 2 Pedro diz assim, né? Houve contudo também falsos profetas no seio do povo, como haverá entre vós falsos mestres, os quais terão heresias perniciosas, segundo o Senhor que o resgatou, e trazendo sobre si repentina destruição. Muitos seguirão suas doutrinas dissolutas, e, por causa deles, o caminho da verdade cairá em descrédito. Aí tem mais coisas aqui para ler, mas vou ler só essa parte aqui, tá? Da Bíblia de Jerusalém, que eu tenho. Ela tá um pouquinho apagada aqui, né? Mas é a Bíblia de Jerusalém, que eles também usam, tá? Então, para dizer que eu não estou falando besteira, né? Para dizer que eu estou tirando da minha cabeça, né? Então, assim, usar essa passagem para dizer que não podemos fazer interpretação pessoal da Bíblia é querer dizer que, né? Nós não temos intelecto. Nós não sabemos o que está escrito aqui. Gente, Deus deu inteligência para o ser humano, né? Ele deu o discernimento. Quando tu vai ler alguma coisa, tu vai ter que discernir o que está sendo escrito ali, certo? A mesma coisa aqui, Deus não fez a gente limitado, né? Ah, não, eu vou só, nisso aqui eu não entendo, coisa e tal. Ele dá a capacidade pra gente. Não, a gente vai ler alguma coisa, a gente, opa, entendi ali, como, por exemplo ali, não toque a placa. Vai tocar? Não, não toque, perigo, né? Alta voltagem. Vai dizer, ah, alta voltagem? Não, não, que legal, vou botar ali, quem sabe eu fico mais energizado. Pelo amor de Deus, né, gente? Então tá, eu vou ler essa passagem aqui para vocês, para ver como ela mesmo refuta, né, o, o, os católicos que dizem isso. Não, não pode interpretar a Bíblia. Não, não pode, não é interpretação pessoal. Sendo que eles mesmos, né? Porque eles desdenham, né? Eles dizem que não é só as escrituras, mas para justificar tudo que eles precisam justificar, só nas escrituras. Então, se esse princípio não vale para os protestantes, nós, no caso, como eles chamam, né? Os evangélicos, né? Por que eles usam do mesmo artifício, né? Então tá, vamos ver. Vamos ler aqui essa passagem aqui de 2 Pedro, no capítulo 1, do versículo 20 ao 21. Aqui diz assim: Antes de mais nada, sabei isto, que nenhuma profecia da Escritura resulta em interpretação particular, pois que a profecia jamais veio por vontade humana, mas os homens impelidos pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Vocês perceberam aqui? Vocês quiserem voltar ao vídeo, né? Ou mesmo vocês lerem, tá? Podem fazer, pode dar uma pausa no vídeo sem problema, né? Também pode pegar a Bíblia para me acompanhar, né? Pega a Bíblia online também desde lá, católica online e acompanha, né? Tá escrito isso daqui. Então vamos ler. De novo, olha só. Antes de mais nada, sabei isto, que
nenhuma profecia da Escritura resulta em interpretação particular. Só essa parte aqui já está dizendo. Eles mesmos leem e eles mesmos não ouvem, não veem, ou simplesmente, né, ignoram, né, só para não dar o braço a torcer, né, de que a própria passagem refuta eles, né, porque diz nenhuma profecia. Não está dizendo que não pode ler a Bíblia. Então quer dizer assim, quando Paulo escreveu as cartas, Pedro escreveu essa carta, o povo não estava entendendo o que eles estavam lendo quando receberam essas cartas. Bota para pensar, né, gente? Aí vamos pro 21. Ó, o 21, aí mesmo é que explica essa primeira passagem aqui do capítulo, do versículo 20. Que diz: pois que a profecia jamais veio por vontade humana, mas os homens, impelidos pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus. Então, pois a profecia jamais veio por vontade humana. Olha só, os dois versículos explicando eles mesmos, os dois versículos. Não tem como sair disso daí. Não tem como, tá escrito. Tá aqui, ó. Se disser ao contrário, gente, é muita desonestidade no que tá lendo. Tá? É muita desonestidade. Aí, como disse alguém ali que fez um vídeo sobre isso, diz assim, né? Eles fazem isso, não sei, porque talvez seja por ser cabeça dura, né? Ou por maldade, ou por não entender, né? Ou sugestão do demônio. Gente, a Bíblia, ela se autoexplica. Se a gente lê ela, é fácil entender. Logicamente que as profecias, elas são difíceis mesmo, porque elas são espirituais. Só o Espírito mesmo para poder explicar para a gente. É isso. Vocês podem ver, pegar lá Daniel, quando recebeu aquela visão, né, no final do livro, né, que veio o carneiro, aquela coisa toda, né, ele viu, ele mesmo assim ele teve dificuldade com aquilo ali, porque é só o Espírito de Deus para revelar, né? Assim, não era uma profecia, mas era o sonho de Nabucodonosor. Quem foi que deu a Daniel a interpretação? Deus, o Espírito de Deus para Daniel. Por quê? Porque Nabucodonosor falou do sonho, Daniel ouviu e depois recebeu a interpretação, né? A interpretação do sonho. Mas quem deu foi Deus, não foi o homem. Porque nem ele, né, saberia dizer. Nem ele. Porque quem revela, como disse Daniel, quem revela essas coisas, né, é Deus. Então não tem do que escapar. Então, assim, é complicado, tá? É complicado quando acontecem essas coisas assim, ó, porque a pessoa não tá lendo aquilo ali. Ela tá, na verdade, buscando justificar aquilo que aprendeu. É complicado quando vem de uma pessoa que diz que é estudada, é arqueóloga. É complicado, gente. Mas tá aí. Essa é a minha, né? Essa minha explicação, perdão, é o que está escrito aqui, né? Não tem como escapar. Então, assim, quando vocês lerem a Bíblia, acompanhadas do Espírito Santo, acompanhadas de Deus, né? E ler com honestidade, né? Sem apenas, só aquele pedacinho eu vou ler. Mesmo assim, aquele pedacinho que a pessoa lê, que ele leu, né? Já o refuta. Mas é isso aí. Graça e paz a todos. Deus abençoe.